Chegou um caso aqui no meu escritório em que a pessoa, a sua companheira faleceu e ele me procurou para saber de fato que ele tinha direito, que ele não tinha direito, tendo em vista que existiam bens particulares e bens comuns. Para que a gente possa tecer mais comentários, eu vou explicar para vocês exatamente o que são bens comuns e o que são bens particulares. Os bens comuns são aqueles adquiridos, advindo do relacionamento, seja o casamento ou seja a união estável. Não importa quem contribuiu com o quê. Não precisa disso, ninguém precisa comprovar que contribuiu financeiramente com nada, desde que comprove que houve uma contribuição familiar, né? Você contribuiu para essa família, você contribuiu para a existência dessa família, para a continuidade dessa família. E a questão do relacionamento, como sabemos, a união estável, ela hoje em dia ela se equipara ao casamento em muitos termos. E o que acontece? Essa pessoa particularmente me procurou para fazer uma consulta jurídica e ela não tem essa declaração de união estável formalizada. E a pessoa morreu. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu faço para dividir os bens, para partilhar? O que é que eu faço? Calma. Existe o reconhecimento de união estável enquanto vida e enquanto morte existe o reconhecimento de união estável pós-morte. Esse pós-morte, desde que você consiga comprovar todos os elementos da união estável, né? Houve a convivência, houve a família, a instituição familiar, a intenção de constituir família, o convívio com todos os outros familiares, enfim, tudo que vai caracterizar um relacionamento familiar vai se comprovar o reconhecimento da união estável. Então, se ela faleceu, houve os bens, deixou bens, seja eles particulares ou seja eles comuns, vai haver sim a partilha após esse reconhecimento de união estável, beleza? Então, nesse caso específico desse meu cliente, o que vai acontecer? Eu vou ajuizar uma ação pedindo o reconhecimento da união estável e pós-morte e, consequentemente, a partilha dos bens, tá? Essa pessoa deixou bens particulares e bens comuns. Os bens comuns são aqueles adquiridos na constância do casamento. Ótimo, contribuíram, bens comuns. E os bens particulares? Os bens particulares são aqueles bens que vieram antes da constância do casamento ou antes do relacionamento de união estável, antes da união estável. Então, esses bens particulares, eles não se comunicam com os bens comuns. Os bens comuns, bem em conjunto do casal. Bens particulares é o bem particular de cada um do casal. Ótimo? Então, vamos falar também sobre concorrência do cônjuge com os descendentes. O que são descendentes? Os descendentes são da nossa linha para baixo, são os nossos filhos e os nossos netos, tá? É importante também a gente verificar isso. O que são filhos bilaterais e filhos unilaterais? Os filhos bilaterais são aqueles filhos em comum do casal. Eu e ele tivemos filhos, certo? E os filhos unilaterais são aqueles filhos que não foi do casal, foram filho ou filhos que vieram de outro relacionamento, tá? Dito isso, vamos supor que o falecido deixou viúva, filhos bilaterais, filhos junto com ele, bens comuns e bens particulares. Os bens comuns, a viúva, ela não herda, ela é meeira, ela recebe metade que já era dela, dos bens comuns, tá? E o restante desses bens comuns, que ela foi meeira, a outra metade, quem recebe são os herdeiros, os descendentes, tá? E dos bens particulares, ela concorre
junto com os demais herdeiros, com os filhos em comum. Ótimo? Então, bens comuns do casal, ela é meira. E o que tange os bens particulares, ela vai herdar junto com os herdeiros. Tá dando para entender? Então, ela vai herdar junto com os herdeiros, que vai ser dividido, tá? Para ambos. Existe também a premoniência. O que é premoniência? A premoniência é quando o filho morre antes do atual falecido, tá? Morreu antes do pai. Então, quando acontece isso e posteriormente o pai morre, o quinhão que era desse filho, que já faleceu antes mesmo do pai, vai para os seus descendentes, para os seus filhos, seus netos, seus filhos que são os netos do decujus agora, do que faleceu, tá? Então, quando essa concorrência entre a viúva e os herdeiros na questão dos bens particulares, ela concorre com os filhos, desde que existe ali, digamos que houve, porque é uma ressalva importante, digamos que houve, que fulano, o falecido, deixou 4 filhos bilaterais, tá? 4 filhos bilaterais. Como ela, sem seus 4 filhos, ela herdaria, né, e concorreria com os filhos, né? Ela iria dividir ali com os filhos, cada um seu quinhão, tá? Mas se existe 4 filhos e tal, o que acontece? Existe uma ressalva que resguarda ali 1/4 dessa herança para a viúva. Lembrando, esse caso é específico quando são filhos comuns, filho do casal. Quando há um filho unilateral no meio da partilha, né, no meio da sucessão de herança, o que vai acontecer? Essa ressalva não vai haver e ela vai concorrer de igual. Os bens vão ser partilhados igualmente com os herdeiros, com os demais herdeiros, porque ela também erra. Para a gente concluir aqui, é importante ter seus comentários que o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, não tem apenas só direito naquilo que ajudou, ela tem direito também de herdar. Ele também erra. O cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, ele herda aos bens particulares, o que muita gente não sabe, o que termina acontecendo uma questão de sociedade até, né? De você não saber, vou entregar, vou fazer isso porque não era meu, eu não tenho direito. Você tem direito sim, você só precisa consultar um bom profissional e ele vai lhe fazer as orientações adequadas.